Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos aí caminhando para o final deste ano, né? Estamos nas últimas semanas de 2021 e a gente vai continuando aqui os nossos trabalhos, desejando que 2022 seja um ano ainda melhor, né? A gente já sabe que para agricultura, para produção agropecuária, melhor dizendo, vai ser um ano bastante desafiador. Mas a gente está aqui para continuar te mantendo bem informado, para que você termine 2021 bem informado, comece 2022 da mesma forma e te trazendo boas informações para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil e possam dessa forma tomar boas decisões. E aqui a gente começa junto a nossa semana então. Combinado assim? Bom, lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, quando terminar essa conversa, você vai para o Instagram seguir @cooperativa Cochupé, combinado assim? Mais um recadinho, Letícia Guimarães nos acompanha aqui na redação, do ladinho do nosso estúdio, colhendo ali todas as perguntas, as dúvidas, as sugestões, as críticas, para que eu possa respondê-los, e aquilo que eu não consegui responder agora, como eu sempre digo a vocês, eu vou respondendo ao longo da semana, tá bem? Vou levar as perguntas que eu não consegui responder para os nossos especialistas e trago para vocês as respostas. Bom, vamos começar como sempre fazemos. A vocês que estão nos mandando já aqui de onde estão falando, muito obrigada, né? Aí o Tony diz o seguinte, ó: bora assistir umas notícias manipuladas, vamos ouvir o que querem. Não, a gente vai só te dizer os fatos, viu, Tony? Aí, se você quiser moldar a tua opinião diante dos fatos, daquilo que está acontecendo, fique à vontade. Neste portal, a gente não manipula as informações. Caso você ache, né, que realmente é isso, graças a Deus a gente vive ainda num país livre e a internet tem essa imensa diversidade. Então, aqui não há manipulação de informações, não que a gente precise voltar a falar sobre isso, mas, enfim, né, para quem às vezes alguém vai chegar por aqui, vai ler uma coisa dessa e vai acreditar nisso, né, mas não. Então, o Demas, bom dia, ótima semana para você também. O Diego de Paranaguá conosco também. O Mauro, muito bom dia, obrigada, Mauro, para você também, meu amigo. A Leidmar nos mandando bom dia também. Dona Eliana, bom dia. O Demas, ele fala de Campestre, Minas Gerais. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Não se esqueçam que o chat está aberto no YouTube também, tá, pessoal? Se vocês quiserem mandar suas interações por lá também, fiquem à vontade, ali o canal tá aberto. Todos os canais de comunicação estão sempre abertos com vocês. E o Coruja, bom dia, aqui é Rubens da Fazenda Maracangalha, Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela companhia. Vamos começar com a nossa rodada de preços? Hoje é um dia meio atípico, não atípico, mas não é um dia comum de caminho para todas as commodities. Na Bolsa de Chicago, soja, milho e trigo recuam. A soja perde agora 0,5% para valer $12,60 por bushel no primeiro contrato, no contrato de janeiro. O milho, $5,80 no dezembro, caindo 0,4%. O trigo perde 0,7% para ser cotado a $7,98 nesse momento. Na Bolsa de Nova York, nós temos o café, contrato C, que é o café arábica, né? $2,44 $2,44 por libra-peso, uma alta de 0,5%. Na Bolsa de Nova York, todas as soft commodities em alta. O açúcar tem 18 cents mais 87 por libra, uma alta de 0,6%. O algodão sobe mais de 1% para valer $1,05 mais 30 por libra-peso. E no petróleo, o dia também é de alta, um novo dia de altas para o mercado, né? O mercado segue aí nessa toada de ganhos nos últimos dias da semana passada e começa essa semana também com alta no WTI, 2,9%, com o barril cotado a $68,19 e o Brent valendo $71,78 com 2,7% de alta. Então, um dia de ganho aí para o petróleo, quase 3% de alta. E naturalmente vai puxar açúcar, algodão, os demais combustíveis, as demais energias, à exceção do gás natural, que está num momento bastante volátil. No começo da semana passada, a gente viu esse mercado perder bastante. Na sequência, veio retomando as altas e hoje volta a cair. E não cai pouco, não. Cai 7,2%
agora, tá? O ouro tem uma pequena baixa de 0,03%, bem próximo da estabilidade. A prata cai 0,5%, o cobre sobe 0,8%. Vamos dar uma checada no mercado asiático. Bolsa de Dalian, vamos ver como é que ficaram as cotações lá no mercado futuro chinês, tá? Vamos ver como é que fecharam as cotações por lá. Tô abrindo aqui o levantamento para vocês, que é, lembrando, um levantamento da Agriinvest Commodities. Bom, na bolsa de Dalian, o farelo fechou em queda, o óleo de soja fechou em alta, um dia de recuperação para o óleo de soja lá na bolsa de Dalian. Também na bolsa de Dalian fechou em queda o milho e o suíno vivo. O suíno vivo fechou com 2,4% de baixa. Isso, não se esqueçam, ajuda a manter pressionada a margem de esmagamento de processamento da soja, tá? E também o minério de ferro, que caiu 0,42% nesta segunda-feira. Na bolsa da Malásia, o que nós tivemos foi uma alta de 2% do óleo de palma, tá? Então, atenção ao mercado de óleos vegetais. Vamos abrir aqui também o mercado de derivados da soja na Bolsa de Chicago. Um pouquinho antes de entrar no Bom Dia Agro, a gente tinha uma baixa de quase 1% no farelo de soja, que, lembrando, fundamentalmente tem um cenário de alta e subiu muito forte na semana passada, né? Acumulou um ganho importante, assim, puxando também os preços da soja em grão, os preços do óleo, né? E hoje, então, estava realizando lucros. Já já a gente vai comentar esses mercados. O farelo de soja, na primeira posição, perde 0,9%, mais ou menos parecido com o que eu vi quando um pouquinho antes da gente começar a conversar. E o óleo perde agora 0,24%, quase 0,3%, tá? Então, o mercado de derivados hoje um pouco mais tímido, um pouco mais tranquilo, né? A gente vai aqui acompanhando e vai comentar esses mercados também já já, tá certo? Ontem não, eu acho que aqui, ó, no YouTube também o seu Sidney conosco. Olá, bom dia, Carla, sou o Sidney de Reserva Paraná. Bom dia, Sidney, seja bem-vindo. Pessoal, hoje eu queria começar o dia, antes da gente detalhar aí os nossos mercados, com algumas notícias que são importantes aqui para a nossa economia, que é importante a gente saber para começar a semana. E a primeira delas é: indicador antecedente de emprego cai a mínima desde abril. Expectativa não parece muito positiva, diz a FGV. Vou abrir aqui essa notícia para vocês, que já está disponível no Notícias Agrícolas, tá? O indicador antecedente de emprego da FGV caiu 4,1 pontos em novembro para 83 pontos, a menor leitura desde abril, afetado por quedas em todos os seus componentes e no indicativo de que a recuperação do mercado de trabalho vem perdendo um pouquinho de força. Abre aspas para Rodolfo Tobler, que é economista da FGV, do FGV IBRE. Em uma nota que acompanhou a divulgação do indicador. A expectativa para os próximos meses parece não ser muito positiva, considerando que, inclusive, o setor de serviços, que vinha puxando a recuperação do emprego, começa a perder fôlego. Apesar do avanço da vacinação, o ambiente macroeconômico mais frágil tem deixado os empresários mais cautelosos, o que limita a retomada do emprego. Essa notícia já está disponível para vocês aqui, tá? É importante só que vocês tenham o conhecimento do que está sendo divulgado, né? Sempre bom a gente trazer essas informações, certo? E aí vocês podem checá-la com mais detalhes, ver a notícia completa e tudo mais. Não se esqueçam que em 2020 e nos primeiros meses de 2021, a criação de empregos no agronegócio foi muito grande, né? Foi o setor que mais criou vagas, inclusive com carteira assinada, foi a agropecuária. Então, isso é extremamente importante da gente relembrar e entender ali os detalhes todos dessa informação do indicador antecedente ao emprego, tá bom? Essa é uma das notícias que eu queria dividir com vocês na manhã de hoje. Uma outra notícia importante: especuladores ficam menos pessimistas no real, ou seja, na nossa moeda, mas mantém a aposta de queda da moeda brasileira. Um grupo de agentes financeiros, que é o CFTC, que são especuladores, né? Eles compraram algumas posições importantes de real aí nos últimos meses de novembro, e esses dados saem sempre alguns dias depois, né? O que pode ter um peso no mercado também alguns dias depois. Mas olha só o que diz a Reuters. Especuladores que operam na Bolsa Mercantil de Chicago, a CME, fizeram compras líquidas de contratos de real pela segunda semana
consecutiva, o que amenizou o posicionamento negativo na moeda brasileira. Esse grupo de agentes financeiros, que costumam operar com posições de maior risco e muitas vezes direcionais, comprou 962 contratos de derivativos de real nos 7 dias findos em 30 de novembro. Os dados foram divulgados na noite da sexta-feira pela CFTC, agência que regula mercados de futuros e opções nos Estados Unidos. Na semana anterior, que terminou em 23 de novembro, os especuladores já haviam tomado outros 894 contratos de real na primeira compra líquida desde a semana encerrada em 12 de outubro. Então perceba, apesar deles saberem que a nossa moeda vai cair, eles acreditam que ela possa cair um pouco menos. Então, nas 2 semanas consecutivas, eles ainda aumentaram o volume de compras. Na primeira, 894. E na segunda semana, 962 contratos de derivativos de real comprado pelos especuladores. Isso é importante, tá? Essa notícia também está no Notícias Agrícolas. Depois você pode checá-la com mais detalhes, com mais calma, tá bom? Abra e leia ela completinha. Bom, seguimos por aqui. Agora vamos desmembrar os nossos mercados. Acho que podemos hoje começar com o mercado de soja, passando ali pelos grãos na Bolsa de Chicago. Depois a gente comenta um pouquinho das soft commodities na Bolsa de Nova York, que naturalmente acompanham o petróleo, então elas estão mais tranquilas da gente entender, né? Bom, olhando para a soja, vamos abrir a tela de Chicago. Janeiro, 12 dólares e 60 cents por bushel, 7 pontos mais 25 de queda. O março, 12,64, caindo 7 pontos. O maio, referência importante para a nossa safra, 12 dólares e 73 cents, 5 pontos de baixa. O julho, 12 dólares e 76, uma perda de 7 pontos mais 25. Perceba. Na última semana, a soja subiu bem na Bolsa de Chicago, principalmente do meio da semana para frente, quando começou a olhar mais expressivamente ou dando mais espaço para as informações relacionadas ao clima aqui na América do Sul. E, de fato, isso passa a ser uma preocupação um pouco maior. Os modelos climáticos começaram a mostrar uma falta de chuvas por 10, 15, 20 dias em alguns modelos para partes do sul do Brasil, em especial Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná e uma faixa de Mato Grosso do Sul, além de outros pontos de falta de chuvas em algumas outras regiões do país. Além disso, uma extensão maior na Argentina também acusava essa falta de chuvas. O que a gente vai ter que acompanhar a partir de agora? Os modelos climáticos que continuam mostrando de fato essa falta, essa ausência de precipitações volumosas o suficiente para amenizar os impactos desses dias de seca. Em alguns municípios do Rio Grande do Sul, há produtores relatando dias, até 40 dias sem chuva suficiente. Nós já vimos, né, a olhos, nem precisamos ver, a olhos nus, né, as perdas que são observadas ali no milho. As lavouras estão numa situação bem triste quando a gente olha para essas lavouras de milho perdendo potencial, perdendo força mais uma vez pelo 3º ano consecutivo lá no Rio Grande do Sul. O mesmo pode acontecer com a soja. A gente já tem inclusive alguns relatos de replantio no Paraná por conta da falta de chuvas. Enfim, nós temos uma situação onde o clima na América do Sul começa a ganhar mais peso, mais espaço no radar dos traders, inclusive lá na Bolsa de Chicago. Isso é um ponto de atenção e vai continuar sendo, porque os modelos meteorológicos foram divulgados no final do dia de ontem, né? Sempre saem essas rodadas de manhã, tarde e à noite. E ontem mais modelos foram rodados ali e já participando da abertura do mercado. Inclusive o mercado chegou a subir no começo da sessão, né? Na noite de domingo para segunda, de olho nesses modelos, né? Mas hoje o mercado passa a realizar um pouquinho dos lucros que obteve na última semana. E vai olhar os mapas, vai olhar os modelos, vai olhar a condição das lavouras na Argentina, vai olhar a condição das lavouras aqui no sul do Brasil. Então, esse é um ponto que vai ganhar cada vez mais espaço agora, porque a gente está com o plantio praticamente concluído, mas a gente tem todo o desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil para acontecer. Na Argentina, a gente está com aproximadamente 50% do plantio concluído e dificuldade em diversas áreas para dar continuidade aos trabalhos de campo por conta da falta de chuvas. Essa condição do clima na América do Sul, ela puxou muito forte o farelo na semana passada, porque quando a gente fala de farelo, a gente já automaticamente volta os nossos olhos para a Argentina, que é a maior produtora exportadora mundial
deste subproduto. Diante disso, há uma preocupação do que vem de farelo, né, da Argentina nessa próxima temporada, quanto de soja a Argentina vai ter para esmagar e trazer de farelo de soja nessa próxima temporada, e isso trouxe nos últimos dias, nos últimos pregões, espaço para altas expressivas do farelo, que fechou somente na sexta-feira com mais de 3% de alta. No acumulado de novembro, subiu mais de 5%. Nos primeiros dias úteis de dezembro, também já acumula uma alta considerável, e é isso que o mercado vai olhar daqui para frente. Claro que, ao lado dessas informações, o mercado também vai continuar acompanhando as questões da demanda chinesa, que, segundo alguns analistas internacionais, ouvidos pela própria Reuters Internacional, as compras chinesas serão, no mercado dos Estados Unidos, né, principalmente, serão uma das chaves para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Então, a gente vai ter que entender como é que a China vai continuar pulverizando a sua demanda, se vai continuar dividindo as suas compras entre Brasil e Estados Unidos essencialmente, se em algum momento vai olhar um pouco mais para a soja americana, o que ainda não aconteceu e tende a ser menos possível, segundo os especialistas, porque nós vamos chegar com soja mais cedo esse ano, o que faz com que sejamos mais competitivos também mais cedo, e a gente deve então pegar um pedacinho do programa de exportação norte-americano. Aí o que acontece? Hoje é dia 6. Quinta-feira, senhoras e senhores, dia 9 de dezembro, a gente vai ter a divulgação do novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Aquele relatório que você está já acostumado a saber que, mesmo que pontualmente, né, mesmo que ele não trace uma tendência para o mercado, pontualmente ele tem efeito sobre o andamento das cotações. A não ser que ele venha bem morno. E os relatórios de dezembro, mensais de oferta e demanda do USDA, costumam ser relatórios mornos. Enfim, costumam ser relatórios que trazem pouco efeito para o mercado, efetivamente. Mas a atenção para este boletim deste mês, que sai no dia 9, ela está bastante voltada para as exportações norte-americanas, que estão mais lentas. Então, os analistas já se perguntam, será que os Estados Unidos, o USDA vai rever as exportações norte-americanas para baixo, né, neste novo boletim? Precisamos acompanhar. Então, dia 9, e essa semana, portanto, deve ser uma semana de ajuste para os preços da soja, do milho, do trigo, negociados na Bolsa de Chicago, até mesmo do farelo e do óleo, justamente à espera desses novos dados do USDA, embora eles não tragam grandes novidades, segundo os especialistas de mercado. Então, bota aí na tua agenda que quinta-feira, né? Quinta-feira, vamos conferir aqui, dia 9 de dezembro, às 14 horas, horário de Brasília, tem o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA. Combinado assim? E claro que você tem as primeiras informações sempre em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, tá? Pessoal, tem bastante gente perguntando aqui sobre o mercado do boi gordo, eu vou chegar lá, tá? Confirmando, é quinta-feira mesmo, tá, pessoal? O relatório. Eu sabia que era dia 9, eu só não sabia se quinta-feira ia ser dia 9. Bom, a gente já chega lá, viu, pessoal? E sobre essas perguntas em relação à reposição, a gente vai chegar lá, tá? Vamos saber como é que ficam as condições para o boi gordo, para o mercado de reposição. Vou passar essas informações também, essas perguntas para os nossos especialistas, que não temos muitas informações agora sobre o mercado de reposição, tá? Bom dia, dona Neuza, eu já vi que a senhora está conosco. E dona Tânia, bom dia, hein? Dona Tânia, direto de Mojimirim, minha cidade do coração, certo que é Mogi Guaçu, mas Mojimirim, cidades irmãs. Então, dona Tânia, mãe de Letícia Guimarães, também conosco. Bom dia. Bom dia a toda a família Guimarães, né, lá em Mojimirim. Dona Tânia, Alice, Maíra, todo mundo. Bom dia. Bom, seguimos por aqui com o pessoal. Bom dia, Rio Verde, Goiás. Bom dia, já dei bom dia pra dona Neuza também. Deixa eu ver se deixei alguém passar aqui. Ela já respondeu aqui. Bom dia, Carolina. Porque na minha família eu sou Carolina, aqui sou Carla, né? Pra quem não sabe, Carla Carolina é o nome desta jornalista. Vamos lá. Bom dia, São Paulo, capital, conosco também. Deixa eu ver se eu deixei de responder aqui alguma coisa sobre a soja. Para não deixar passar e a gente poder seguir com os outros mercados, mas acho que não, né?
Bom dia, Porto Alegre, chovendo. Que bom, graças a Deus. Olha que legal, ontem acabou a 8ª Feira Natalina da Agricultura Familiar de Feira de Santana. Coisa boa, hein? Muito legal. Bom dia, parabéns pelo trabalho excelente. Bora pra cima, o agro não para, me diz Lua Lopes. Obrigada. O agro não para mesmo. O Alan conosco direto de Porto Nacional, o Ivan do Piauí conosco também. O pessoal do Direto na Fazenda, bom dia pra vocês. E eu acho que não deixei de responder nada sobre a soja, né? Acho que assim podemos seguir. Vamos dar uma olhadinha no nosso mercado de milho, senhoras e senhores. O milho que subiu 5% na última semana na B3. Volto a dizer, né? Motivado por preocupações com a oferta de verão aqui na América do Sul, com a safra de verão aqui do Brasil, mais especificamente, o Sul ali sofrendo com as adversidades climáticas. O câmbio na casa de 5,68, quase 5,70, né? Continuando a subir, dá ainda mais espaço para essas altas, principalmente no mercado futuro. Então, a B3 subiu e acumulou essa alta de quase 5%, boa parte em função dessas questões todas ligadas às condições de preocupação com essa questão cambial ou espaço dessa condição cambial. E essa condição do câmbio, do dólar versus o real, mantém o nosso milho mais competitivo. E isso fez com que as nossas exportações melhorassem, ganhassem mais ritmo, expressivamente mais ritmo, e por conta disso os preços subiram. Claro que quando a gente sobe a paridade de exportação, melhora a exportação, os preços respondem também no mercado físico. Então subiram também no nosso mercado físico. Deixa eu só ver se eu tenho aqui a variação para dizer para vocês exatamente como é que foi isso. Mas na B3 nós tivemos um ganho aí acumulado de 5%, com os preços voltando a trabalhar na casa dos R$ 93 por saca, tá? E são patamares importantes que remuneram super bem o produtor aqui no Brasil, né? Tivemos ali o vencimento de janeiro, R$ 93,35, o março, R$ 93,57, o maio, R$ 88,68 e o julho, R$ 84,75. Até mesmo os vencimentos mais distantes ainda se mostram em patamares também que são interessantes ali da gente acompanhar. Olha só o que disse o Vlamir Brandalize sobre a B3. A B3 basicamente refletiu o mercado internacional, que melhorou. Chicago também subiu, acompanhou os demais mercados, principalmente o mercado do trigo, que também está num momento de altas. Hoje é um dia de realização de lucro para os grãos, mas o trigo fundamentalmente também tem um quadro importante, e é por isso que você vai ter que acompanhar o relatório mensal de oferta e demanda do USDA também do dia 9 para o trigo, além de soja e milho, e essas informações o Jonatas vai trazer também assim que forem divulgadas. Essa posição de R$90, diz o Vlamir, é o que se pode conseguir nos portos. Então, o mercado está um pouco mais favorável no momento, porque Chicago também está ajudando. Então, temos essa condição. O Guilherme ainda apontou o seguinte: no mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho também registrou movimentações positivas nesse último momento da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas não encontrou desvalorizações em nenhuma das praças, mas percebeu valorizações em Ubiratã, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco, Paraná, Jataí, Rio Verde, no Goiás, Maracaju, Campo Grande, Eldorado, no Mato Grosso do Sul, Itapetininga e Campinas, no estado de São Paulo. Mais do que isso, a análise agora da Agrifato. O clima seco no Rio Grande do Sul, um dos principais estados produtores de milho da primeira safra, é importante lembrar, preocupa os mercados físico e futuro do grão, fazendo com que as cotações avancem. Então é dessa forma que nós começamos esta semana, com preocupações de fato com a nossa oferta da safra de verão, com o dólar ali bastante no radar, uma melhora das nossas exportações e uma atenção ao movimento dos compradores e vendedores. Fato é que, neste momento, temos bons preços do mercado de milho sendo praticados e o produtor está bastante atento a isso. Os compradores já não estão tão ávidos assim, né? As indústrias de rações, elas começam, e as indústrias processadoras, elas começam os seus momentos de paralisação agora, naturais de final de ano, e a gente tem que ter atenção a isso também, tá certo? Então, vamos acompanhando por aqui. Se você quiser recuperar esse levantamento do Guilherme Dorigatti, tá aqui disponível no Notícias Agrícolas, é muito simples. Menu Notícias Milho, vou deixar esse caminho para vocês aqui.
Pessoal, e sigam este perfil, tá? Com o qual eu faço os nossos comentários aqui, que é mais um bracinho das nossas redes sociais aqui do Notícias Agrícolas, @jornalista da soja. Inclusive, na semana passada, o Instagram me bloqueou, por quê? Porque eu caí em algum algoritmo, né, e tava seguindo 500 mil pessoas da Turquia, da Indonésia, do raio que o parta, e eu fui excluindo. E aí eu fui excluindo um montão por vez, né, e o Instagram achou que era uma atividade meio suspeita e me bloqueou. Eu não pude fazer postagem nem nada. Então, vocês vão ver que ali não tá atualizado por conta disso. Mas ali estão sempre concentradas as principais informações do mercado de grãos, de economia. Eu faço bastante stories ali comentando o andamento do mercado. Então siga esse perfil, mais um bracinho das nossas redes sociais, para ficar também por dentro dessas informações todas de política, economia e principalmente mercado de grãos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu passei algum comentário, se alguém me perguntou do milho. Alguém tinha me perguntado, Carla, bom dia, fala do milho. Não lembro quem foi, mas tá aqui, ó. Já respondido hoje, mercado de milho. Já abrem as cotações aqui no Brasil, né? O mercado da B3 retoma os seus negócios. E aí vocês vão poder acompanhar o andamento dos preços nesse início de semana. Olha só, estamos na Itália, em Sabaudia, na Itália. Abraço. Obrigada, Elzio. Muito bom dia para você, ou boa tarde, né? Aí já deve ser um pouquinho mais tarde. Obrigada pela audiência. Bom dia, o mercado de reposição é a grande incógnita. O que esperar dele? É verdade, Celso. É a grande incógnita do mercado pecuário. Vamos falar sobre ele já. A Ana conosco de Jataí, no Goiás. Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul também. Bom dia, Carla. Sou de Itamaraty. Meu bom dia. Bom dia, Tiago. Obrigada pela gentileza, viu? O Afrânio de Cascavel, Paraná, bom dia. Como estão as cotações de tomate na região sul? Já abro para você esse mercado, Antônio. Um segundinho só, deixa eu ver se eu não deixei de responder ninguém aqui sobre o mercado de milho, tá? Marcos, o perfil é @jornalista da soja. Vou deixar aqui nos comentários, tá? Para vocês seguirem. Fique à vontade, tá? A Letícia já me ajudou aqui. A Lê já deixou aqui também, ó, pra você, tá bem? Vamos lá. Bom, falamos de soja, falamos de milho, vamos falar um pouquinho do mercado pecuário, né? Que o pessoal tá perguntando bastante. Bom, pessoal, começa aqui, é o seguinte. Nós estamos ainda num momento de preços em retomada, são preços firmes, mas a gente deve começar a semana com certa estabilidade, segundo nos aponta a Scott Consultoria. Nós estamos esperando para esse mês ainda, né, que é uma expectativa da própria ministra Tereza Cristina, a retirada do embargo chinês, o que ajudaria a dar mais fôlego ainda ao nosso mercado, mas os analistas acreditam que a demanda natural maior do final de ano, somada a exportações que estão ali tentando, né, equilibrar o mercado com abertura de novos clientes e, mais do que isso, exportando mais para outros mercados que já são nossos consumidores naturais, né? A gente vê essa tentativa de equilíbrio. Claro que com a volta da China, os nossos números de exportação melhorariam e os mercados naturalmente vão acompanhando essa condição. Hoje, inclusive, é dia de SECEX, hein? Secretaria de Comércio Exterior, atualizando a balança comercial parcial de dezembro, perdão. Os primeiros dias úteis de dezembro contabilizados com as exportações de soja, milho, carne de frango, carne de porco, carne bovina, açúcar, todos esses dados aqui para você, tá? A partir das 15 horas, horário de Brasília. Então, o que nos aponta a Scott Consultoria para a gente começar a semana? Né? Os negócios estão começando a acontecer no mercado do boi gordo, já a B3 retoma, já tem a abertura do dólar às 9 horas, então o mercado precisa dessas variáveis para entender para onde vai. Fora o comportamento ali dos compradores, das indústrias, dos frigoríficos, para a gente entender também as escalas de abate. Então, o que diz a Scott? Mercado calmo nas praças paulistas. As escalas de abate da maior parte dos frigoríficos ficaram completas para a próxima semana, para esta semana que está começando hoje, tá? As referências de preços ficaram estáveis na comparação diária. Boi, vaca e novilha gordos cotados a São Paulo, R$320 por arroba no boi gordo, 299 na vaca gorda, 309 na novilha gorda, tá?
Tocantins são as referências mais expressivas que a semana apontou, segundo a Scott. Então temos norte de Tocantins, boi gordo caiu R$2 a cotação da vaca e da novilha gorda e R$2 no boi gordo e R$1 na vaca e na novilha gordos. No Acre também temos uma oferta mais enxuta e escalas mais curtas, diferente do que nós temos aqui no Sudeste, portanto, e em partes também, outras partes do Norte, né? Nós temos ali no Acre uma oferta enxuta e escalas mais curtinhas. Com isso, a cotação subiu R$5 por arroba nas 3 categorias: boi gordo, vaca gorda, novilha gorda. Boi gordo, R$285. Vaca, 280. A novilha gorda também 280. E estes são preços brutos e a prazo, tá? Bom, muita gente perguntou pra gente sobre a reposição. Quando os preços do boi gordo recuaram, os preços da reposição não recuaram na mesma proporção. Diante disso, o que a gente viu foi uma valorização que continuou acontecendo, né? Nós já sabíamos que os custos de produção para a pecuária seriam muito altos nesse ano, incluindo os animais de reposição que estavam em preços aí bastante elevados. Inclusive, mais de uma vez, o CPEA trouxe as suas análises mostrando que essa relação com a reposição era uma das piores da história por conta dessa baixa agressiva nos preços do boi gordo e dessa alta que vinha se mantendo na reposição. E os preços se recuperaram, então os preços da reposição também seguem elevados. Então, essa relação ainda está bastante prejudicada para o pecuarista, né, que vai fazer a engorda. Agora, a gente tem que acompanhar como é que essas altas, né, que estão inclusive projetadas aí, segundo a Scott Consultoria, para continuarem no começo de 2022, como é que elas vão pesar sobre os custos de produção, como é que essas altas vão se refletir e se cruzar com os custos de produção para os próximos meses, como é que vai ser a nossa demanda, para a gente entender se a reposição vai acompanhar mais uma vez essas altas ou vai acontecer de forma um pouco mais tímida, porque já veio garantido preços muito elevados. Então, como disse o colega, acho que foi o Celso, né? Dizendo o seguinte: nós teremos aqui a grande incógnita do mercado do boi gordo vai ser o animal de reposição. Então, de fato, nós temos essa preocupação também. Eu vou, inclusive, levar essas informações ou essas perguntas para os nossos especialistas. Hoje o Alexander Horta, entre 11h30 e meio-dia, traz essa informação, essa atualização do mercado, né? E vai trazer também essas informações, portanto, da reposição. E aí amanhã eu consigo também trazer mais detalhes de como a gente começa a semana para este setor do mercado pecuário, tá? Precisamos ver como é que o mercado vai abrir, né, retomar os negócios essa semana, como é que o mercado futuro vai abrir, e aí vamos cruzar todas essas informações e trazer para vocês aqui um cenário mais completo sobre a reposição. Tá bem assim? Vamos aqui apurar e trazer tudo bem detalhado para vocês. Fato é que começamos a semana com, mais uma vez, esse fôlego para essa continuidade de preços firmes aqui no Brasil, tá bem? Bom, vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York, checar como é que estão as cotações do café por lá. O café que continua subindo e subindo ainda baseado nos seus fundamentos, naturalmente. Há uma preocupação muito forte com a oferta e essa oferta é muito ajustada realmente, bem como se dá para o açúcar. Nós temos aí um suporte que vem também do petróleo. O petróleo hoje está subindo quase 3% e vai puxando os seus mercados junto, né? Então, temos essa condição. Vamos abrir aqui o mercado do café. O março, $2,44 por libra-peso, uma alta de 0,6%. O maio, $2,43 mais 75, com alta de 0,6%. O julho, $2,42, uma alta de 0,5%. E o setembro, $2,40, com uma alta de 0,3%. Volto a dizer, boa parte dessa alta vem no suporte do petróleo. E vemos também essa continuidade do mercado, observando a dificuldade forte com a oferta, as preocupações com a oferta na próxima safra, e isso tudo se reflete nessa alta de preços. Mais de um analista falou ao Notícias Agrícolas que
uma referência de preço ali na casa de $3 por libra-peso não era nada muito surreal. Isso poderia vir a acontecer, dada essa preocupação, essa crise que está instalada de fato na cafeicultura global. Não é a cafeicultura brasileira, ou colombiana, ou vietnamita, há um problema generalizado. Soma-se a isso problemas de logística. Já foram piores, mas ainda não foram solucionados. Nós sabemos que são problemas que serão resolvidos somente no longo prazo. Diante disso, há também mais este fator, mais este fundamento neste mercado e essa preocupação, portanto, se intensificando, ok? Essas são as informações do mercado do café. Vamos abrir aqui o mercado do açúcar. E naturalmente, claro, só para arredondar, os preços no mercado brasileiro, eles continuam altos. A gente está falando de $1 de quase 5,70, somado a tudo isso que eu falei, e o Brasil sendo o maior e principal exportador de café arábica do globo, não tem como ser diferente, né? Bom, preços do açúcar agora. O março, 18 mais 90 por libra-peso, uma alta de 0,8%, sobe até mais que o café hoje, e isso é reflexo dessa alta de 3% no petróleo. O maio, 18 mais 49 por libra, alta de 0,82%. O julho, 18 mais 15, alta de 0,72%. E o outubro, 17 mais 97, uma alta de 0,7%. E passa justamente naquele caminho que eu acabei de citar, nessas preocupações todas com a oferta. Deve ser um ano de déficit de açúcar no mundo. Os números divergem um pouco de uma consultoria para outra, mas deve ser um ano de déficit. Temos os problemas de clima que acometeram os canaviais aqui no Brasil sendo carregados para a próxima safra. É sabido que a gente vai ter isso ainda, então tudo isso também está no radar, tá bem? Olha só. O Kleber diz o seguinte: bom dia, Carla, qual a expectativa dos analistas da taxa Selic para o próximo ano? Kleber, já saem os dados do Boletim Focus, eu checo para ti e a gente já comenta sobre isso, tá? O Sal Batista Torres, bom dia. O João Batista dos Santos, bom dia a todos. Rafaela Calisto, bom dia para vocês todos. E o João Pedro, bom dia. Boi gordo vai aumentar? Parece que as altas devem continuar, viu, João Pedro? Não deixe de acompanhar aqui as análises diárias que acontecem no Notícias Agrícolas. Nós temos aí, né, sempre um convidado diferente para te dar uma pluralidade de informações, de análise, de visões sobre o mercado. Então é importante que você tenha isso no teu radar também. Fechado? Bom, vamos ver se a gente já tem as informações do Boletim Focus. Vou até pedir para Lê me ajudar aqui, me auxiliar nessa empreitada. Já temos, né, Lê? Já temos aqui. 8 horas e 42 minutos foi quando foi divulgada o Boletim Focus. Vamos lá. Deixa eu ver se a gente teve aqui a taxa Selic Kleber para 2022. Temos. O mercado manteve a expectativa de alta de 1,5 ponto percentual do juro na próxima quarta-feira. Quarta-feira tem reunião do Copom, quando será redefinida a taxa básica de juros, tá? Com a taxa básica podendo chegar a 9,25% ao final deste ano. Para 2022, de acordo com a sondagem do Banco Central, o Boletim Focus é uma pesquisa feita com 100 economistas e aí traz a média das projeções do top 5, né? A Selic finalizaria 2022 em 11,25%, tá? 11,25% é a estimativa para a taxa básica de juros em 2022, segundo informações que acabaram de ser divulgadas, tá bem, Kleber? Bom, nós temos também outros dados divulgados no Boletim Focus desta segunda-feira. O prognóstico para o IPCA de 2021 passou de 10,15% para 10,18% e para 2022 foi de 5% a 5,02%. O IPCA é o indicador oficial da inflação. O PIB deverá crescer 4,7% nesse ano, abaixo dos 4,8% previstos na semana anterior, mas ainda assim um crescimento fora da curva diante dessa retomada do pós-pico mais agressivo da pandemia, né? Em 2022, a economia avançará 0,5%, ou 0,51%. A previsão anterior era de 0,58%, tá? Previsão para o dólar. Atenção para Boletim Focus, tá? O dólar terminará este ano em R$ 5,56. A estimativa anterior era R$ 5,50. Ao final de 2022, a moeda norte-americana deverá ficar
em R$ 5,55, também em relação a R$ 5,50 da projeção anterior. Esses números já estão postos no Notícias Agrícolas, tá? Já já eles estarão em destaque. Eu vou deixar para vocês aqui o título e vocês conseguem checar essas informações que estão já na íntegra por aqui. Vou deixar o caminho também, caso vocês precisem procurá-la, tá? Então aqui, ó, nosso menu, notícias, política e economia, só checar essa informação que já tá lá. É a notícia das 8h42, tá bem? Um colega também me pediu aqui sobre os preços do tomate, né? Hoje saiu uma notinha do CPEA sobre o tomate e eu vou ver se eu consigo pra ti a cotação no sul do Brasil. Não sei se a gente vai ter uma praça no sul, mas vamos checar por aqui. Só vamos antes comentar um pouquinho dessa notinha do CPEA, né? Olha só, entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, os valores médios do tomate salada longa-vida 3A ficaram em R$ 78,21 na CEAGESP, uma queda de 13,3%. Campinas, interior de São Paulo, R$ 93,61 por caixa, uma queda de 9,3%. Rio de Janeiro, R$ 91,13, perdendo 8,4%. E em Minas Gerais, Belo Horizonte, R$ 73,33, uma queda de 17,1%. Os preços tiveram queda neste intervalo por conta da maior oferta de tomates em função do aumento das temperaturas e início da safra de verão em Itapeva, São Paulo, e intensificação da colheita no Paraná. Além disso, a maioria dos frutos provenientes da safra de inverno é de ponteiro, com qualidade mais baixa, inclusive há lotes de tomates manchados, o que puxaram as cotações para baixo. Para esta semana pode haver maior oferta, já que a previsão é de aumento das temperaturas, o que pode continuar acelerando a maturação. Como também é previsto chuva na maior parte das praças em produção, problemas com manchas nos frutos podem permanecer. Vamos ver se eu tenho aqui, agora de cabeça não me lembro, se a gente tem uma referência de praça no Rio Grande do Sul, tá? Ou no sul do Brasil, alguma outra praça. Deixa eu ver se eu abro aqui. Legumes. Batata, cebola, cenoura, batata, cebola, tomate. Realmente não, eu acho que a gente não tem, viu? Eu não vou me lembrar agora quem foi que me perguntou do preço do tomate. Mas enfim, vamos passar aqui os preços do quilo no Ceasas, tá? Então, Ceasa Campinas, Belo Horizonte e São Paulo, ok? Ceasa Campinas, longa vida Carmen Extra, R$ 4,50 por quilo, mesmo valor para o longa vida Débora Extra, tá? Minas Gerais, longa vida Extra A, R$ 1,75 por quilo. Nós temos o Santa Cruz Extra A sem cotação. Para o longa vida Extra A, tivemos uma valorização na última sexta-feira de 16,67%, tá? CEAGESP São Paulo, italiano Extra A, R$ 2,36, o oblongo Extra A, R$ 2,67 o quilo, paga ao produtor, tá bem? Então essas são as nossas referências para o mercado de tomate. 9h02 pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão as nossas notícias, que já é informação nesta segunda-feira para você aqui no Notícias Agrícolas. Bom, ovos. Agora, vamos ver as notinhas do CPEA? Ovos. Início do mês favorece a alta dos preços. Melancia. Preços caem, mas continuam remuneradores ao produtor. Cenoura. Redução nas vendas faz preços caírem em Minas Gerais. Alface. Aumento da oferta preocupa produtores no interior paulista. Banana. Nanica e prata se valorizam em Bom Jesus da Lapa. Melão. Preço do orange sobe mais do que o do amarelo. Maçã, virada do mês, traz algumas precoces para jogo. Então, é o calorão, acelera a maturação, frutos chegam mais cedo e pressionam as cotações, né? Bom, em meio à crise da Evergrande, mais incorporadoras chinesas planejam emitir títulos com garantia Jesus Cristo segura, né? Na mão de Deus, o mercado de incorporação lá na China. O Federal Reserve mais duro com a inflação eleva apelo de ações para alguns investidores
em Wall Street. Jerome Powell falou, né, fez uma declaração na semana passada, que é o chairman do Federal Reserve, né, o presidente do Banco Central norte-americano, falou, ó, todo mundo fica calmo, que nada mudou muito, a gente não vai aumentar os juros agora, mas sabemos que essa inflação alta deverá continuar por mais tempo, mas todo mundo fica calmo porque a nossa rota não vai mudar muito. Isso assustou um pouquinho os mercados, uma postura talvez um pouco mais dura do que o mercado esperava por parte do senhor Jerome Powell, e isso ainda está no radar ali de Wall Street, tá? Centro do mercado financeiro mundial. Ações europeias esboçam recuperação após semana volátil. Banco Central da China cortará compulsório pela segunda vez neste ano. Ações chinesas fecham em queda sob peso de semicondutores e novas energias. Falamos dos especuladores menos pessimistas frente ao real, falamos também sobre os empregos, falamos do Boletim Focus. E olha só, ministros da zona do euro devem seguir otimistas sobre crescimento apesar da variante Ômicron. Então, muito ainda vai se falar sobre a variante Ômicron, tá? Já falamos também do Boletim Focus. Novo surto de gripe aviária confirmado no norte da França e mais 2 suspeitos. Há um surto, é uma epidemia de gripe aviária lá na Europa. Na Ásia também se registram alguns casos, tenha atenção. Suécia encontra gripe aviária em pequena granja enquanto o vírus se espalha, acabei de falar. E mercados de soja e açúcar já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Não se esqueça que hoje é segunda-feira, então é dia de SECEX, Secretaria de Comércio Exterior, trazendo a atualização dos embarques ou das exportações aqui do Brasil, nossa balança comercial parcial de dezembro. Temos também, às 13 horas, o relatório de embarques semanais de grãos pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e a Bolsa de Cereais de Buenos Aires vai divulgar o informe de comercialização semanal lá para a Argentina, tá? Aqui no Brasil, o levantamento semanal dos preços de combustíveis pela ANP é um dos destaques. Fora o Boletim Focus e o indicador antecedente de emprego, que já tá tudo disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Assim, acho que fechamos bem, né, a nossa segunda-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, para abrir a porta aqui para nossa programação ao vivo no noticiasagricolas.com.br. Você pode acompanhar pelo nosso site ou pelo nosso canal oficial no YouTube. Se você está assistindo o Bom Dia Agro, já deixa ligado por aí que já tem mais informações para vocês, né? O Vitor me manda bom dia aqui no YouTube. E o Pedro, bom dia, aqui sul de Minas. O Vitor pergunta, sem o fornecimento de fertilizantes de países em conflitos, temos outras alternativas? E o Pedro me pergunta do mercado de café. Pedro, eu falei bastante já sobre o mercado de café. Peço para que você volte um pouquinho o vídeo, você já consegue recuperar esse conteúdo. Ou já esse vídeo vai estar disponível para você aqui na playlist do Bom Dia Agronegócio, no canal do Notícias Agrícolas Oficial. Sobre os fertilizantes, Vitor, é o seguinte, o que a gente traz desses países em conflito, a gente não tem alternativa, mas a gente está buscando trazer de outros países. O KCl, por exemplo, que é o cloreto de potássio, que é um dos principais pontos de atenção, porque foi talvez o fertilizante que mais subiu esse ano, ele vinha, a boa parte do nosso KCl vem da Bielorrússia, que é esse país que está em conflito. A Rússia já garantiu o nosso fornecimento. Agora, a gente vinha trazendo muito KCl de outros países também para tentar compensar essa falta de produto que chega da Bielorrússia. Uma das alternativas é a Alemanha, por exemplo. As nossas importações de fertilizantes, elas aumentaram, de KCl, elas aumentaram nos últimos meses aí, volumes que nós temos trazido da Alemanha, por exemplo. Então, o Brasil vai tentar, de fato, achar alternativas para esse fornecedor e deve achar. E esses conflitos são conflitos geopolíticos, então eles têm em volta dele ali uma incerteza grande, né? Tem uma preocupação maior e a gente vai olhar para tudo isso com bastante atenção, tá? Estamos de olho, estamos ligados e qualquer novidade a gente informa vocês por aqui. Ao longo do dia também a gente vai trazer mais notícias sobre esses conflitos, tá bom? Obrigada pela pergunta, tá? Muito pertinente, inclusive. Bom, 9 horas 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai terminar o nosso Bom Dia Agronegócio por aqui. Muito obrigada pela gentileza, pelo carinho, né, que você sempre tem conosco aqui nos comentários e tudo mais. Não deixem sempre de fazer suas perguntas, trazerem suas dúvidas, suas críticas e sugestões. Nós queremos, de fato, ouvi-los para atender a demanda de informação de vocês, né? Às vezes vocês estão querendo saber um pouco mais sobre alguma coisa que nós não falamos aqui.
mande por aqui que a gente quer saber, a gente quer te ouvir para poder atender a sua demanda de informação. Tá certo? Que seja uma boa semana produtiva, de bons resultados, bom trabalho, bons frutos. Se você tá precisando de chuva, que a chuva chegue aí na sua região, né? Enfim, a gente tá acompanhando tudo aqui para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil, tá certo? Produtores ou profissionais de qualquer elo da cadeia, certo? Boa segunda-feira para você, boa semana. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui a partir das 8 horas. Até amanhã.